Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Um empate ruim para a equipe do Santa diante do Potiguar, 1-1. O Santa chega aos 20 pontos na classificação da Série D e faltando apenas uma rodada para o final da fase de classificação, o Santa Cruz está fora do G4. Uma situação muito perigosa de uma equipe que chegou a liderar o grupo A3 da competição e que já há algumas rodadas não sabe o que é vencer. O Santa chega à sua quinta partida consecutiva sem conquistar os 3 pontos. E se fez um primeiro turno muito bom, no segundo turno o Santa Cruz não vem tendo o mesmo desempenho. E hoje, com muitas alterações do técnico Evaristo Pisa na equipe titular, a gente vai falar sobre isso aqui e também vai falar sobre a partida do Santa diante de um Potiguar que abriu o marcador. O Santa teve que correr atrás do empate no segundo tempo e a situação poderia ter sido bem pior, né? Se no último lance da partida o Potiguar tivesse empatado, virado o jogo, né, com 1-1 no placar, tivesse chegado ao segundo gol e a equipe do Santa já estaria em maus lençóis dentro da Série D. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De uma escalação muito diferente daquilo que o torcedor do Santa está acostumado. O Santa viu Pingo, Fabrício, Chiquinho, Matheus Alessandro, Maranhão, um empilhamento de jogadores que infelizmente não apresentaram entrosamento nenhum no primeiro tempo. O Santa teve problemas para chegar ao ataque, apostando muito nas jogadas diretas, nas jogadas mais verticais, tentando a velocidade de seus pontas que, dentro dessa circunstância, até se apresentaram bem, tanto o Maranhão como o Matheus Alessandro, Maranhão pela direita, Matheus Alessandro pelo lado esquerdo, fizeram um jogo até interessante, só que não o suficiente para dar a ofensividade que o Santa Cruz precisava. E com isso, as poucas chegadas ao ataque com perigo. O Santa chegou aos 15 minutos com Fabrício, uma cobrança de falta, que exigiu do goleiro Diego Almeida uma boa defesa. Depois as chegadas do Santa, elas acabaram sendo de 3 a 4 minutos de intervalo. Em chutes com o Chiquinho. Chiquinho chutou um aos 19, depois aos 22, né? E o Santa, pelo menos até aquele momento, embora a desorganização em campo, mostrava-se formar um campo, né, uma ideia, né, de que iria atacar a equipe Potiguar, mesmo sem ter tanta organização, sem os jogadores se conhecerem em campo. Porque foi uma formação inédita, né? O Santa acabou colocando os 11 titulares que estavam praticamente que estreando na competição. Aquela formação estava sendo a primeira dentre tantos outros jogos que o Santa teve ao longo do torneio. Só que a partir dos 30 minutos, o Potiguar começou em jogadas em velocidade a levar perigo, né? Primeiro com o Vitinho, né? Uma boa defesa, inclusive, do goleiro Michael aos 31 minutos, que por pouco, né, não colocou o Santa ali já em desvantagem no placar. Aos 37, uma outra oportunidade bem mais acanhada. Aos 41 minutos, a ducha de água fria de um torcedor que nas arquibancadas já estava reagindo negativamente à sua equipe. Um belo lançamento do Vitinho, achando o Michel Potiguar na frente. Ele acaba se desvencilhando da marcação do Santa. O lado esquerdo, problemático de defesa hoje do Santa Cruz, com Eduardo Guedes e Ítalo Silva. E frente a frente com o Michael, não desperdiçou. Chegou ao seu 7º gol nesta Série D e colocou a equipe de Mossoró em vantagem no placar. Só que o Santa vai para o segundo tempo dando indícios e já no intervalo, né, o técnico Evaristo Pisa reúne todo mundo depois de um vexame protagonizado no primeiro tempo, uma equipe sem ações ofensivas e defensivamente depois dos 30 sendo uma equipe vulnerável. Ele dá indícios de que vai mexer no time, né? O próprio Emerson Galheiro tira o colete, faz uma espécie ali de aquecimento, só que ele volta para o segundo tempo com a mesma formação. Ele não altera a equipe do Santa Cruz. E sem essas alterações, o Santa acha um gol, né? Até de se estranhar, né, o ímpeto com o qual o Santa Cruz voltou. Foi no time certo,
né? Até porque daria ao Santa Cruz a possibilidade de ter uma segunda etapa toda para reagir, né? E o gol do Maranhão empolga os torcedores das arquibancadas. O Santa faz 1-1. Aos 6 minutos, por exemplo, o Santa teve uma chance de virar o jogo com o Chiquinho. A zaga do Potiguar afastou em cima da linha. Só que depois dos 10, 15 minutos, o Santa Cruz vai diminuindo esse ímpeto de ataque, com chances claras, amassando a equipe do Potiguar. A gente não viu isso mais. A equipe diminui ao ponto de ver o seu técnico fazer alterações e essas alterações diminuírem ainda mais o ritmo do Santa Cruz. O Santa, no lance do gol do Potiguar, ele mostrou toda a sua falta de planejamento para a Série D do Brasileirão. Porque Ian, ele se machucou. Não pela lesão do Ian. Um jogador está suscetível a se lesionar numa partida de futebol. Mas a entrada do Dudu, garoto da base, primeiro jogo dele na Série D, primeira vez que foi relacionado numa fogueira como essa. E já não é de hoje, que a gente aqui no canal falava, o Santa precisa de mais um zagueiro, um cara mais experiente. Mas se levou em conta a utilização de atletas mais jovens, tendo a filosofia passada de Felipe Conceição. E nada de reforços para o setor. E hoje o Santa sucumbiu nesse aspecto. Ficou durante toda a partida, praticamente, sem ninguém no banco para, quem sabe, uma eventual troca tática ou até mesmo uma lesão de um outro zagueiro, ter quem colocar no lugar. Então isso mostra muito o erro de cálculo, o erro de planejamento nos determinados setores do campo. Santa chegou em empate com o Maranhão, um belo gol depois de um passe de Fabrício, que embora, né, todas as críticas que tenho, o Fabrício, dentro das limitações e das circunstâncias do jogo, foi quem apareceu ali. Não concordei com a não entrada de Vagninho. Como é que o cara, embora a derrota para o Campinense por 2-0, é destaque num jogo, no segundo jogo já não é titular mais? Então assim, a falta de regularidade nas decisões que são tomadas dentro e fora de campo fazem com que o Santa Cruz esteja hoje numa situação como essa. Depois o Potiguar, com as suas mexidas, consegue chegar à frente, consegue ter situações mais perigosas, né? Exigir do goleiro Michael um pouco mais de atenção, como na cobrança de falta do Michel Potiguar. E no último lance da partida, como a gente destacou, né, a bola do próprio Marquinhos Taipu, que acabou livre de marcação, lado direito, finalizou ali naquela conjuntura, né, da trave com travessão. Por pouco não fez o segundo gol da equipe visitante e com certeza daria ali um fim nas pretensões corais de classificação à fase seguinte da Série D. Então foi uma partida para esquecer, né, principalmente pelo primeiro tempo. Valeu a reação da equipe no segundo tempo, mas quando a equipe estava pegando no breu, a gente percebe que o Evaristo Pisa ele muda totalmente. Não à toa, antes dos 20 minutos, o Santa já tinha feito as suas 5 substituições. Sem nenhuma substituição de reserva para pelo menos, poxa, se alguém se lesionar aqui, ou até mesmo uma outra opção para um determinado jogador, reta final de partida. Nem isso houve. Culpo sim, muita gente não quer depositar a culpa em cima do Evaristo Pisa pela situação da equipe, acho certo, mas pela situação de jogo. Eu culpo sim Evaristo Pisa. Porque é inadmissível um técnico chegar numa equipe e mudar todo o panorama do meio de defesa, de ataque, sem conhecer os jogadores, sem nunca ter treinado na divisão. E a gente ressaltava isso aqui, Evaristo Pisa não fez um bom trabalho no Sampaio. E agora quando chega o Santa Cruz, modifica a equipe sem conhecer o campo, o terreno onde está trabalhando. Então ele sucumbiu nisso aí. A equipe do Potiguar faltou um pouquinho mais de valentia, porque se fosse uma equipe mais valente em campo, talvez, né, o resultado pudesse ter sido outro, mas está num campo bem mais favorável até de buscar uma classificação à segunda fase do que propriamente Santa Cruz. Uma partida horrorosa de Ítalo Silva hoje no lado esquerdo. Ítalo Silva, Guedes, Pingo errando muitos passes, o próprio Chiquinho, que mesmo jogando por dentro também errou muitos passes hoje. Tecnicamente, uma equipe bem abaixo. Taticamente, o Santa Cruz evoluiu, se levarmos em consideração algumas até das atuações ruins que o Santa teve nas mãos de Felipe Conceição. Essa primeira impressão que Evaristo Pisa deixou de sua equipe, né, para o torcedor, né, que acabou no final da partida extravasando, e nem digo que todos os torcedores, mas
uma mínima parcela que vai inclusive atrapalhar o clube nessa reta final. Não tenho dúvidas disso, né? Porque o Santa deve perder mandos de campo, arremesso de objetos para dentro do gramado, jogadores do Potiguar correndo para evitar spray de pimenta, objetos sendo arremessados pegarem nele. Os próprios jogadores do Santa Cruz correram também. Então, assim, um cenário de terra arrasada. Eu, particularmente, poderia aqui, junto ao torcedor do Santa, projetar a próxima partida diante do Iguatu. Mas com que cenário para trabalhar? Com que situação? O que é que me faz eu me apegar, né, da partida de hoje, projetar a última rodada? Pode acontecer a classificação? Pode. Pode, muito bem. O Iguatu já está fora de combate, já não tem mais pretensões dentro da Série D. E a equipe do Santa Cruz, né, hoje, mesmo sem essa vitória, era para ter entendido, o próprio torcedor também ter entendido a situação e levar tudo para o último jogo. Mas não levou, né, e agora a gente vai aguardar, né, o que essa semana de atividades do Santa, até o próximo domingo, o jogo lá no Ceará, nos reserva. Porque, de fato, foi uma partida a se lamentar. Pelas alterações, tanto na escalação inicial como no segundo tempo, que desconfiguraram ainda mais a equipe, e a falta de produtividade. Santa fisicamente é uma equipe que morre durante o jogo. No segundo tempo a gente viu uma equipe morta em campo e injustificável o Santa não ter um preparo físico ideal, muito pelo aspecto do Santa jogar apenas nos finais de semana. O Santa não joga na quarta, não joga no domingo, não tem jogos entre meios e fins de semana. O Santa só tem os finais de semana para partidas. Como justificar que os jogadores aguentam apenas 45, 60 minutos? Então, de fato, uma atuação para esquecer. Bom para o Potiguar, né, que já venceu no primeiro turno, agora veio ao Arruda e empatou, e tem aí a possibilidade de, em casa, pela primeira vez, avançar à segunda fase da 4ª Divisão Nacional. Vamos aguardar os próximos capítulos e novidades ao longo desta semana do Santa Cruz. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. Ajuda o nosso trabalho. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!